Bom dia, todas e todos. Que bom aí o nosso primeiro DGP mais perto de você de 2024, né? Começando o ano aí com chave de ouro, né? Trazendo um tema bem importante, né? A gente, na hora de pensar, né, nesse tema, né, como a gente iniciaria, né? E Márcia, né, Márcia trouxe essa proposição, né, porque a gente no dia a dia da gestão de pessoas, pessoal, a gente enfrenta, né, muitos casos que a gente observa que essas questões, né, sobre direitos, deveres, princípios éticos, né, se perdem um pouco ao longo da nossa jornada profissional, né? Então, é muito importante que a gente possa falar sobre isso, né, do nosso percurso, né, dentro da instituição, e em especial o que é ser servidor público. A gente não está falando somente da nossa trajetória profissional, onde a gente ganha nossa remuneração, né? A gente está falando para além disso, né? Enquanto a gente, além da nossa atividade profissional, a gente serve, né, ao público, né, e tem uma responsabilidade social bastante grande, assim. Então, ultrapassa as barreiras da nossa instituição, o nosso posicionamento também fora dela, né? Então, a gente achou por bem poder, né, convidar a comissão de ética, né, a governança, né, para que a gente pudesse fazer um bate-papo bastante rico, e eu sei que vai ser bastante profícuo aqui, né? Não temos, né, nesse momento inicial um grande número de servidores, mas pela nossa experiência a gente sabe que o DGP mais perto de você atinge um grande número de pessoas depois de maneira assíncrona, né? Porque a gente fica com a nossa playlist, né, toda lá no YouTube, como também na página da gestão de pessoas. Então, é um material que fica lá como repositório, né, para acesso a qualquer servidor. Então, todo o material que é produzido aqui, todas as discussões, né, que são feitas aqui, elas certamente vão reverberar, né, ainda muito ao longo do tempo na nossa instituição. E uma coisa que eu queria ressaltar, assim, nesse início, e até ontem eu estava conversando com um grupo, né, de servidores sobre isso, que há uma expectativa muito grande de todas as pessoas no ingresso do Serviço Público Federal, mesmo a gente sabendo de toda a defasagem ainda salarial, né, de que a nossa carreira, né, tem tido alguns prejuízos, né, ao longo dos anos, mas que ainda é, né, um grande sonho, né, para muitas pessoas e uma possibilidade mesmo, né, de crescimento profissional. Então, as pessoas chegam com muita motivação, e quem já participou das posses, né, teve a chance, né, de estar em uma posse, sabe, não só a sua, né, que eu tô dizendo, mas assim, a gente que participa, né, de muitas posses, a gente observa, assim, as histórias de vida, né, quantas pessoas se emocionam, trazem as suas famílias, né, e eu sempre na minha fala coloco uma questão que eu acho importante repetir aqui. A gente vem com muita motivação, né, a gente se coloca com muitas promessas, né, de entrega, né, para a instituição, e pelas vezes os desgastes do dia a dia, que a gente sabe que acontecem, a gente tem desafios profissionais, mas algumas questões se perdem, né? Então, a gente termina não tendo um equilíbrio entre as nossas responsabilidades, né, enquanto servidor público, né, os nossos direitos e deveres. Né? Então, a gente fica com um desequilíbrio entre os nossos interesses, as nossas expectativas, os nossos desejos pessoais e as necessidades institucionais. E a gente tem muitas demandas, né? A instituição pública, né, Fabiola, ela é extremamente burocrática, né? Isso faz parte, né? Tem um arcabouço legal gigantesco, e por vezes é muito difícil ser compreendida essa equação, né, pelo servidor, desses passos que precisam ser cumpridos, né? Todas essas questões de governança, né, para que a gente consiga, né, fazer as nossas entregas institucionais, né, que às vezes as questões não são tão simples, né, a gente não consegue atender, né, a todos os anseios, a todos os desejos, ou às vezes consegue atender, mas não é no tempo, né, que se deseja.
né? Então, acho que trazer um pouco dessa reflexão é muito importante, né? E a gente nunca esquecer, né, do nosso ingresso, né? E da nossa responsabilidade, né, lá inicialmente. Eu vejo, né, como uma oportunidade maravilhosa, em especial a gente ser servidor público dentro da educação, né? A gente tem um poder de transformação, né, de vidas, né, de contribuir para a sociedade de uma maneira muito maravilhosa, e a gente estar dentro de uma instituição, né, ter o nosso fazer direcionado para algo nesse sentido precisa ser sempre refletido e sempre pensado, né? A gente não esquecer disso, assim. Então, queria trazer só esses pontos iniciais de reflexão para não me estender muito, né? Fazer essa abertura e fazer um agradecimento enorme mesmo, né? Edinaldo, Adriana e Fabiola, né? Que sei que não é simples também, né? Levar essa mensagem, né? E as atribuições, né? De vocês, né? Para uma instituição do tamanho da nossa, né? E é um processo cultural, né, muitas vezes que a gente precisa transpor, né, e vocês, com extrema competência, né, com extrema maestria, vão conduzindo e com muita resiliência, né, com muita paciência, né, mas acreditando no propósito, né, vocês que estão aqui nessas funções, né, vocês estão porque vocês acreditam, né? E vocês têm um propósito e sabem o que podem fazer a diferença para a nossa instituição. Então, parabéns para vocês por isso também, tá bom? Então, vamos juntos, né? Não sei quem aí quer começar, né, a sua fala, mas fiquem à vontade aí para dar início. E para todos que estão aqui nessa sala, agradeço a presença e um excelente encontro. Bom, nós tínhamos combinado previamente, Fabiola, que a gente iria começar a apresentação, né, dos pontos da Comissão de Ética, e na sequência a gente entraria com a governança. Confirma, Fabiola? Tudo bem? Isso mesmo, Dinaldo. Tá. Então, vamos começar então. Bom dia para todo mundo, né? Eu quero, primeiro, agradecer, em nome da Comissão de Ética, eu quero agradecer ao convite, Adriana. Eu acho que, como primeiro encontro do ano, acho que a gente começa assim, acho que a gente começa com os 2 pés, né? A gente começa muito bem, porque, no meu entendimento, né, a gente refletir sobre ética na esfera da nossa atuação profissional é essencial, né? É essencial principalmente com o tipo de trabalho que a gente desenvolve, com o público que a gente atende. Então, é interessante que a gente tenha uma perspectiva sobre ética, sobre minha conduta, sobre minha atuação, no meu caso, como professor, como servidor público na esfera, no âmbito do Instituto Federal, né? Quero registrar, nesse momento, a presença da Comissão de Ética, a partir de minha representação como membro titular e como presidente, né, da comissão nesse momento. É uma presidência que ela é exercida a várias mãos, porque é uma presidência bastante democrática, né? Então, a gente exerce essa presidência também com a atuação de Fernanda Isis, que está aqui presente também, que é membro titular, com a atuação também da professora Adriana Paula, que já foi presidente, já foi membro, mas que agora está na secretaria da Comissão de Ética, que tem um trabalho muito valoroso junto com a gente. Adri, acho que a gente já pode começar a projeção, né? Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Tá habilitado para a gente, Adriana? Eu acredito que sim. A guia da minha apresentação não aparece. Que a princípio não tem um bloqueio para apresentação, não tem. Só para gravação. Agora, acho que eu consegui. Vejam aí se já aparece para vocês. Agora sim, né? Agora sim, tá vendo certinho. Mais uma novidade do Meet. Acabei de perceber que o Meet atualizou e agora já não é mais no mesmo lugar. Ok, tudo certo, então. Podemos então, Adri? Podemos. Então, eu quero dar alguns esclarecimentos em relação a essa nossa apresentação, né? Nós temos um trabalho na Comissão de Ética, que é um trabalho de acompanhamento a todos os campi do Instituto e a reitoria, né? Nós temos uma agenda de visitas regulares e visitas frequentes, ora presencial, ora remota, mas a gente tem uma série de visitas e encontros com os campi
E nessa oportunidade, a gente trata um pouco sobre a ética na perspectiva do serviço público, não é? A ética na perspectiva de minha atuação como servidor público, e aí a gente trata da ética sobre esse prisma da minha atuação profissional. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente estuda ética no ensino médio, na faculdade, nas disciplinas, que vou estudar sobre ética, por exemplo, a gente estuda sobre o conceito de ética, a constituição filosófica de ética. Isso existe, ok, guarde essa informação, ela é importante, ela é relevante, mas na esfera da atuação da pessoa no serviço público, a gente exercita as práticas de condutas éticas com base num normativo bastante robusto, não é? Um normativo nacional, né, que é um código nacional que e daqui a pouco a gente vai ver a numeração dele, e um normativo mais local, que é o nosso manual, o nosso guia de ética no Instituto. Então, a nossa apresentação, ela parte desse princípio. É uma ética a ética ela é normatizada, ela é conduzida, ela é guiada, ela é orientada por um arcabouço normativo que precisa ser observado e que precisa, para o bom exercício de minha função, precisa que eu tome conhecimento. Né? E aí a gente tem, no primeiro momento, apresentar essa estrutura de comissão de ética no Instituto Federal. A gente aqui se organiza como comissão, né? É uma comissão permanente, né? A gente atua de maneira contínua no Instituto, atende todos os campi, atende a reitoria em todas as demandas que envolvem temáticas relacionadas à ética, não é? A gente tem uma composição de membros titulares e membros suplentes e secretaria, né? São 3 membros titulares, 3 membros suplentes e mais a secretaria executiva. Essa composição, a gente procura o máximo possível atender a uma composição diversa, então a gente tenta equilibrar essa composição com 3 professores, 3 técnicos administrativos, 3 homens, 3 mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, enfim, a gente tenta fazer com que essa composição seja mais diversa para que também a percepção da comissão em relação às suas demandas também seja diversa. Veja, isso nem sempre a gente consegue atender isso dessa maneira, né? Porque todo o trabalho na comissão, ele não é voluntário, vamos dizer assim, mas é um trabalho não remunerado. Ele não reincide em nenhum tipo de benefício em relação à minha carga horária como professor, por exemplo. Em relação à carga horária de qualquer outro técnico administrativo, qualquer outra função no Instituto, ela se assoma à minha carga horária, ela não me dá nenhum tipo de benefício, nem inclusive de função. Então, nem sempre é possível a gente atender essa formação diversa, mas, quando possível, ela é respeitada, sim. Para além dessa formação de comissão de ética, a gente também tem a atuação das representações locais, né? A gente tem um número específico de representação local. Nesse número ideal, a gente tem, idealmente, um representante da comissão de ética por campi, para os campi e na reitoria, né? Essas representações locais, elas não atuam diretamente sobre as ocorrências que envolvem fatos éticos no Instituto, eles atuam muito mais nas funções educativas, junto aos seus locais de atuação, né? Mas são atuações para a gente extremamente relevantes, porque eu gosto muito de pensar a representação local como um braço operacional da comissão de ética nos campi, né? Então, a gente pode ter a situação da gente ser acionado pela representação local para resolver qualquer demanda de consulta, qualquer ato educativo, no início e término de anos letivos, em reuniões de gestão, em reuniões acadêmicas, para que a gente exerça, inclusive, uma das funções essenciais da comissão de ética, que é a função educativa, que é essa que a gente está fazendo hoje, né? O ato da gente divulgar como essas condutas elas precisam ser conduzidas na instituição. E aí a gente tem esse espectro de atuação da comissão de ética, né? Nós temos 5 funções, 5 atuações específicas da comissão de ética na instituição. Veja, elas estão divididas nessa apresentação que você está vendo, é uma divisão meramente ilustrativa, vamos dizer assim. Elas são funções que elas ficam interseccionadas, né?
Elas não estão necessariamente divididas de maneira tão cartesiana assim. Mas, para a gente entender, a gente tem as funções educativa, consultiva, preventiva, repressiva e conciliadora, né? Das mais suaves às mais complexas, né? Nós temos a função educativa e consultiva. A função educativa é essa que eu estou exercendo agora, é o momento da conversa, do diálogo, da gente entender, isso aqui é um ato ético, isso aqui é um ato que fere a ética do servidor público, não é? A função consultiva é quando a gente recebe uma demanda específica de um servidor, de um setor, e que, para verificação, isso aqui fere a minha conduta como servidor, isso me coloca em risco, isso coloca a instituição em risco, qual o parecer que a comissão de ética tem em relação a isso? Né? E aí, nessa situação de consulta, a gente tem duas funções que se aproximam muito, né? Que é a função consultiva e a preventiva. No momento em que eu estabeleço um contato com a comissão de ética para verificar se determinado ato no meu setor é um ato que põe em risco eu, ou o setor, ou a instituição, sobre qualquer perspectiva, eu estou também fazendo uma prevenção de um ato potencialmente que pode ferir a ética potencialmente. Então, também se configura no ato preventivo. Por fim, as duas últimas funções, a conciliadora e a repressiva, elas são exercidas quando a gente tem, de fato, uma ocorrência que se configura num processo ético, no processo de apuração ética. E aí a gente exerce as funções de conciliação, quando cabe, quando é possível, né, entre as partes, entre os entes envolvidos, né? E a função repressiva, por fim, é aquela que, para a gente, dentro da nossa rotina de atuação, é aquela mais complexa, é aquela mais grave para o servidor público, que pode acarretar numa censura ética, pode acarretar em algum tipo de punição ética para o servidor. Né? Claro, isso se dá mediante assim, uma análise muito cuidadosa, uma leitura muito atenta. Na verdade, não é uma leitura, né, Adriana? São 5 leituras muito atentas, são 6 leituras muito atentas. Então, a gente não chega... Quando uma situação ela se configura como um processo de apuração ética, quando ela se configura num trabalho ético, a gente leva muito tempo para amadurecer isso, né? Porque a gente entende que a gente envolve essencialmente a vida do servidor público, envolve o meu cotidiano de trabalho, envolve a minha relação com o outro, a minha relação com a instituição, e existe um desgaste aí, existe um dano afetivo, um dano de saúde, existe uma mobilização institucional que a gente faz para dar o devido tratamento e dar o devido respeito que o servidor requer naquele momento, né? Quando a gente chega nesses atos de conciliação e nesses atos de repressão, quando a gente chega nesse movimento, há geralmente um estado de bastante fragilidade, né? Ninguém aciona a comissão de ética para esses fins, ninguém aciona a comissão de ética de maneira confortável, então é sempre uma situação bastante delicada. E a gente procura, dentro de nosso espectro de atuação, a gente procura respeitar a integralidade da pessoa, a gente procura respeitar o sigilo, a confidencialidade e agir para cada caso, agir de acordo com aquilo que o Código de Ética do Servidor Público, no Instituto e os normativos maiores no país fazem previsão, né? E aí a gente toma como referência, primeiro, aquilo que não é ético, não é? A gente trabalha, se eu trabalho naquelas últimas funções, a gente trabalha sobre uma ocorrência que infringe, que ofende, que magoa aquilo que a gente entende por ser uma conduta proba, por ser uma conduta reta no Instituto, né? E aí a gente vem com esse conceito sobre infração ética. E de maneira bem resumida, a infração ética, ela acontece, toda vez que eu vejo a gente trata esse tema, Adriana, eu lembro muito daquelas 3 palavras de Cortella, né? Quando é que a gente tem uma infração ética? Quando a gente tem uma resposta negativa para uma das questões, se eu devo, se eu posso, se é permitido. Se você consegue responder para qualquer uma dessas questões, um não,
Ou se você tem dúvida na resposta de qualquer uma dessas questões, pode parar. E possivelmente você está com um dilema ético aí. E pode parar aí nesse momento e sinta-se bastante confortável, porque este é o momento de se fazer uma consulta à comissão de ética. Uma situação como essa. Então, a infração ética é uma infração que é cometida, no nosso espectro de atuação, é uma infração que é cometida por um servidor público. Eu ia dizer em pleno exercício de sua função, mas não é só no pleno exercício de sua função, é também no pleno exercício de sua função. Porque a função do serviço público, ela vai para além do meu ato, no meu caso, do meu ato educativo como professor. Ela permeia a minha vida. Eu sou professor aqui, sou professor em sala de aula e sou professor no shopping quando um aluno me aborda. Ninguém me chama de Edinaldo, os meus alunos, né? Onde me encontra o professor. Então, a minha função pública, no meu caso de professor, ela está impressa em minha identidade pessoal, né? E os normativos do servidor público também entendem dessa maneira. Então, uma infração ética é um ato que fere, sob qualquer circunstância, um ato que fere o bom funcionamento, a boa execução do meu serviço, no meu espaço de trabalho, no meu espaço de atuação e para além dele. Né? Parece exótico assim a gente falar sobre isso, mas eu não sou professor somente aqui nesse espaço. Eu sou professor no meu Instagram, sou professor no meu WhatsApp, eu sou professor na minha relação com vocês que são meus pares, aqui nós estamos no mesmo nível de, hierarquicamente falando, no mesmo nível de atuação, e sou também professor com meus alunos. Então, uma infração ética, ela é observada, né? A minha atitude é observada na minha relação com o outro. E é uma relação que pode ser de igualdade, de inferioridade hierárquica e, inclusive, de superioridade também. Né? Podemos passar, Adri? E aí a gente toma como referência, como documento de referência, dois normativos bastante importantes. E mentaliza isso, viu? O primeiro deles é um decreto 1171, de 1994. Esse é o que traz as grandes diretrizes do que deve ser uma conduta ética no aspecto da atuação do servidor público federal. O segundo é um normativo local, e não é por ser local que ele é menos robusto, é o nosso código de ética, né? É um código que é estabelecido pela Resolução Consulp número 6 de 2015. A gente tem que é um documento que, em alguma medida, ele está passível a atualizações, né? Porque a instituição muda, nós mudamos, as nossas relações também mudam, mas quando eu sinalizo isso de uma possível atualização, isso não quer dizer que ele está necessariamente obsoleto, longe disso, viu? É um documento atual, ele responde às nossas demandas e nossas atividades sobre a ética no Instituto, mas ele precisa dialogar com questões mais atuais, como, por exemplo, o uso das tecnologias digitais, as relações de gênero, as relações étnicas no Instituto. A gente percebe que o nosso documento ele contempla, mas a gente também percebe que ele precisa ser mais efetivo em relação a isso. Né? E aí, quando a gente traz esses documentos, eles partem do princípio das regras deontológicas, né? Se eu for trocar assim, bem miúdos, o que seriam as regras deontológicas, seriam as regras de dever. Aquilo que eu preciso cumprir, aquilo que eu preciso observar na minha atuação, na minha profissão. E aí sobre isso que essa esfera, e essa é a perspectiva de abordagem da Comissão de Ética sobre a ética no Instituto Federal. Percebe que é bem distante daquilo que a gente estuda em sala de aula, porque em sala de aula a gente estuda assim, um conceito sobre ética, o que é ético, o que não é ético, o que é liso, o que é probo. Para a gente, tudo isso existe, mas isso já está no shape, isso está numa formatação que é trazida via código, via documento, via nossos normativos específicos. E aí, dentro dessas regras deontológicas, a gente tem o que a gente chama de dever, o que me é obrigado, o que me é requerido como servidor público, e aquilo que também me é proibido, me é censurado, vamos dizer assim, como servidor público. Né? Adri, por favor. E aí, nesse primeiro momento, a gente traz uma caracterização do que é a função pública, né?
por mais que pareça antiquado, e eu não acho que eu estou dizendo que é uma leitura possível, mas por mais que pareça antiquado, a função pública, como eu já falei anteriormente, é uma função que é exercida nesse espaço de atuação e para além dele. E aí, as observâncias sobre ética, elas também seguem elas rezam essa mesma cartilha, né? De eu ser um servidor público na esfera e na atuação e no meu lugar de trabalho, mas de eu também reconhecer, representar a instituição para além dela. Então, é incoerente, vamos dizer assim, dando um exemplo bem imediato assim, é incoerente eu ser um professor doutor, um professor mestre, um professor reconhecido na minha área, ter uma boa atuação profissional e a instituição simplesmente ignorar o fato de ser envolvido, por exemplo, com uma situação de assédio, ainda que seja fora da instituição. E isso fere o código de ética, porque eu também me identifico com a instituição, sou professor do Instituto Federal, para onde eu vou, querendo ou não, isso não é voluntário, para onde eu vou, eu represento a instituição sobre alguma perspectiva, né? Então, a função do servidor público, ela vai para além do seu espaço de atuação, só reforçando isso, ela vai para além do seu espaço de atuação, e as observâncias daquilo que é ético ou não é ético também respeitam essa caracterização, né? E aí a gente parte nessa sequência sobre o que é dever e o que não é dever, a gente parte para uma coisa que, quando eu li pela primeira vez, Adra, eu sempre achei assim, meu Deus, isso é tão óbvio, realmente precisa ser dito, mas precisa, né? Porque uma coisa é ser cortês, educado, ser amistoso por iniciativa própria. Mas na função de minha atividade, isso é regra. Eu posso até te dar uma resposta que você não quer. Eu acho que a gente que trabalha em cargo de função, de coordenação e tudo mais, a gente vive com esses dilemas, né? Nem sempre a gente tem a resposta que o servidor deseja, nem sempre a gente dá aquilo que nos é requerido, mas até aí tudo bem. Né? Mas o problema para a gente é como que eu vou fazer isso? Eu recebi, outro dia eu estava lendo um meme e o meme trazia assim, grosseria nunca pode ser comparado com sinceridade. E é muito interessante isso, não é? Porque no exercício de minha função eu preciso ser honesto, eu preciso ser franco para não colocar o outro em perigo, para não me colocar nem a instituição em perigo. E eu preciso, para além de tudo isso, eu preciso ser cortês, eu preciso ser educado, eu preciso ser polido. E eu preciso ser... E aí, por isso que eu disse que é óbvio, né? Pô, mas é tão óbvio, você é educado, é tão civilizado, né? Então, é norma. Para a gente é norma. E eu preciso tratar isso nas minhas relações lineares, para as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que eu, para as pessoas que estão acima de mim e para as pessoas que estão abaixo desse nível hierárquico que eu estou. Então, é nas minhas relações com o aluno, nas minhas relações com os meus pares, nas minhas relações com as pessoas que estão em cargos acima de mim na instituição. Né? Adriana? Eu nem abri para fala, mas, por favor, viu, pode fazer as interferências que você avaliar como positivas aí, viu? Tranquilo, presidente, mas eu quero só dar destaque aqui nesse dever, que é a questão dos preconceitos, né? Principalmente o destaque ao preconceito de idade. Está bem atual, a gente vê que a população brasileira tem envelhecido, né? Já não somos um país de jovens, né? Então, a gente começa a ver que é necessário que também nas nossas ações educativas, no nosso cotidiano, a gente comece a deixar algumas falas, né? Por exemplo, Edinaldo, você não aparenta a idade que você tem. Isso é uma fala preconceituosa. Né? Então, a gente precisa, isso tudo é um processo, e aí eu reforço algo que Edinaldo já disse, a ética é uma construção social. Isso, há 15 anos atrás, era uma fala elogiosa. Então, não tem nada errado
né? A gente está em processo educativo, a gente está aprendendo ética. Então, agora vamos começar a mudar essas falas, vamos começar a nos ajustar, assim como a gente precisa se ajustar a outras e outras falas, né, em relação às opções religiosas, às questões de gênero, em posição social, né, entre outros. É só esse complemento, presidente. Ô, Adri, e você não envelhece só, né? Não envelhece A sozinho. gente envelhece junto, né? Então, isso é inevitável. Então, Isso. a gente precisa entender que a gente precisa ter essa fala cortês, essa fala amistosa, e é mais do que uma fala, né? A gente precisa entender que a instituição ela precisa se estruturar, e no meu entendimento ela se estrutura de maneira favorável, né? Que a gente precisa se estruturar, que eu tenho uma pessoa que está dedicando a vida inteira aqui. Exatamente. Né? Eu tenho um dia de muito mais atuação e muito mais contato com as pessoas do meu trabalho do que em casa, na maioria das vezes. Então, e por isso que a gente precisa fazer essas observações sobre o que é ético e o que não é ético, porque são pessoas que estão no meu cotidiano. Né? Nem sempre numa situação amistosa, nem sempre numa decisão fácil. Então, o indicativo de ser cortês, de ter urbanidade, de ser polido, não é uma opção para mim. Até é uma conduta minha, pessoal, que eu gosto, ok. Mas não é uma opção para mim, ela é algo que é indicado para mim também como servidor público, né? Nas minhas relações e no meu trabalho. Né? E aí a gente tem um outro dever, que é divulgar, fazer isso que a gente está fazendo hoje, né? Que é propagar, que é difundir, que é falar sobre ética no Instituto. Né? Eu não posso alegar desconhecimento, não é? E preciso coibir que isso aconteça no Instituto. Né? Eu preciso agir de maneira favorável para que a gente entenda que existe um código, que ele me preserva, que ele está no espectro do Instituto Federal, para servir de norteador. Ele serve para balizar aquilo que eu devo e aquilo que eu não devo fazer no Instituto. Né? E isso, assim, vale para quem está... Eu vou usar meu exemplo, viu, minha gente? Vale para quem está em sala de aula e vale para quem está no cargo de maior complexidade no Instituto. Então, ele serve para todo mundo. Né? Então, a gente não pode, a gente precisa divulgar isso, difundir isso, entender que dentro da nossa estrutura a gente tem um órgão definitivo que trata sobre questões éticas, né? E esse órgão ele precisa e deve ser acionado em todo momento que a gente perceber ou tiver dúvida que uma ocorrência envolve algum tipo de infração ética ou coloque em risco a integridade do servidor público e de outras pessoas que com ele se relacionam. Né? E aí a gente vem para aquilo, a gente fala de dever e fala aquilo que é proibido, né? O que é que eu não posso fazer? O que é que me é vedado? O que é que me é negado nessa conduta ética no Instituto? Né? E aí, de novo, a gente recai sobre aquilo. Poxa, isso precisa realmente ser uma vedação ética? Precisa. Por mais que seja óbvio, por mais que seja, que a gente, como a gente diz no popular, por mais que esteja na cara. Porque isso não pode ser uma percepção pessoal. Isso não pode partir de uma iniciativa individual de Adriana, de Adinaldo, para entender isso aqui como ético, isso aqui como não ético. Não dá, a gente não consegue operar nesse nível de atuação. Isso precisa realmente ser uma vedação. Então, precisa ser proibido, por exemplo, de prejudicar deliberadamente a reputação de outro servidor. Precisa ser proibido também a infração de qualquer que seja a conduta do Código de Ética, desrespeitar o Código de Ética sob qualquer perspectiva, né? Permitir que qualquer sensação, qualquer sentimento, qualquer simpatia, antipatia, ranço, qualquer problema pessoal que eu tenha, interfira na minha conduta como servidor público. Né? Uma coisa é eu não ter simpatia por você, a gente não se dá muito bem, ok, é possível. As relações não são tão lineares assim, não. Outra coisa é eu tratar você de maneira diferenciada, por exemplo, na situação do processo seletivo, numa situação do edital, numa situação do atendimento de uma demanda de um processo que está correndo no CIPAC. Então, eu entendo que você não gosta de mim. Ok, é possível, eu não sou
Ninguém aqui é o alecrim dourado, né? A gente tem nossos defeitos, nossas vulnerabilidades, nossas falhas, e quando a gente convive muito perto um com o outro, a gente consegue perceber isso, né? A gente tem nossos estranhamentos, mas isso não é motivo para um tratamento diferenciado junto à instituição. E aí isso expande, né? Isso infla, né? Isso vai para as questões que a Adriana comentou agora. Isso, inclusive, que não deve ser observado nenhum tipo de preconceito ou de tratamento diferenciado por conta do etarismo, por conta de gênero, por conta de raça, né? Então, o tratamento ele precisa ser dado de maneira única para todo mundo que requerer os serviços do Instituto, né? E por fim, também me é vedado pleitear qualquer, para mim ou para terceiros, qualquer tipo de benefício advindo da relação do meu trabalho. Então, vou dar um exemplo assim, bem comum para a gente em sala de aula. Véspera de prova bimestral, prova de recuperação. Vivo ganhando chocolate. Vivo ganhando caixinha de chocolate, presentinho, canetinhas. Isso não deve interferir, por exemplo, na minha atuação como professor. E no momento que eu percebo que aquele mimo, que aquele presente, ele é dado como uma condição para estimular em mim uma determinada iniciativa, uma determinada conduta, ele é recusado. Porque aquilo traz para mim um compromisso que eu não quero ter. Aquilo traz para mim um compromisso que, para mim, é danoso. Que é o compromisso de silencioso, porque ninguém diz isso está velado, é um compromisso silencioso de conceder a quem me dá o presente qualquer tipo de benefício. E isso me coloca na situação de vulnerabilidade. Porque numa situação como essa, em isso acontecendo, as pessoas perceberão, possivelmente nesse meu exemplo, que basta dar um presente para que a nota boa aconteça. Então, para mim, na minha situação de servidor público, no meu espaço de atuação, qualquer tipo de mimo, regalo, presente ou benefício de qualquer ordem, natureza, que seja concedido a mim de maneira ilegal, de maneira ilícita, de maneira que fere minha atuação, isso também é vedado, né? Vamos lá, Adri? E aí, no que diz respeito à nossa casa, né, nosso espaço de atuação no Instituto, o Código de Ética, ele age de maneira complementar ao normativo nacional, né? Eles são quando eu disse aqui no começo da apresentação que era um documento bem robusto e bom, viu, eu não é uma missa de corpo presente, não, é um documento muito bom, não é? Eu acho que é um documento muito maduro, que a Comissão de Ética já fez há um bom tempo, e que continua atendendo aos nossos trabalhos na instituição, né? E aí ele traz, de maneira complementar, o que é que a gente deve fazer como servidor público no Instituto, né? Então, por exemplo, a gente precisa criar um ambiente, de maneira resumidamente, bom de trabalho. Eu preciso fazer com que esse espaço funcione, porque o Instituto ele tem um objetivo, que é a oferta de educação pública, gratuita e de qualidade para quem procurar o Instituto. Então, tudo aqui precisa operar para que esse fim aconteça, né? Então, eu preciso criar um espaço que seja livre dessas ocorrências de hostilidade, de qualquer tipo de assédio, de intimidação, para que esse ambiente de trabalho ele seja o mais produtivo possível, né? E aí, quando a gente fala na criação do ambiente favorável de trabalho, um dos tópicos que a gente vem trabalhando recentemente, me complemente aí, viu, Adri, por favor, se achar adequado. Um dos tópicos que a gente vem trabalhando recentemente, em 2023 nós trabalhamos isso, foi a questão do assédio sexual na esfera do serviço público. Para esse tema em específico, desde o ano passado, a gente tem um guia de prevenção sobre o assédio, né? A gente vem trabalhando, inclusive isso foi tema bastante amplamente trabalhado pela Comissão de Ética nas visitas aos campi, na visita à reitoria, né? É um tema bastante recorrente, a gente vê no YouTube, a gente vê no Instagram vários vídeos envolvendo servidores públicos e várias
vários relatos envolvendo servidores públicos em ocorrência de assédio. Nesse caso, o assédio, a gente tem uma ocorrência que se configura como um ato de infração ética, mas também passível de que a pessoa que comete também responda a isso na justiça comum, né? Essas coisas elas não se anulam. Oriento, né, indico, reforço que a gente precisa ter conhecimento do que é um ato de assédio sexual, o que é que se configura como um ato de assédio ou não, para que a gente entenda e saiba, primeiro, identificá-lo, e que a gente saiba também qual iniciativa tomar, uma vez reconhecida essa ocorrência de assédio, né? Eu sinalizo que, para qualquer desconfiança em relação a isso, a primeira iniciativa do servidor, da pessoa que identifica isso, acionar de maneira imediata a comissão de ética, é uma das atitudes que a gente pode tomar no âmbito do Instituto, para que a gente verifique se aquilo se configura, o relato que a gente recebe, quando a gente recebe uma denúncia, vamos dizer assim, a gente recebe na condição de relato. Quando a gente recebe um relato, a comissão de ética faz um estudo e percebe, esse relato aqui ele tem potencial para virar uma denúncia. E aí ele vira uma denúncia e vai seguindo todo o seu ritual na atuação da comissão de ética. Então, quando a gente identifica uma situação como essa, a primeira situação é não ficar calado, não silenciar, não esperar que a coisa pare de acontecer. Numa situação de assédio e qualquer outra situação, qualquer outra ocorrência que nos traga desconforto no Instituto, ela precisa ser encaminhada para as esferas de atuação competentes. E aí a gente também trata como dever do servidor público, tratar todo mundo com urbanidade, né? Nesse artigo vem o aluno e o público externo, e a gente entende que aluno é o meu companheiro de trabalho, é quem divide a sala comigo, é o pai, é o público externo, é o servidor, a pessoa terceirizada. Então, a urbanidade, ela não é uma urbanidade seleta, né? Eu não vou tratar bem só quem está acima de mim, hierarquicamente, né? Eu não vou tratar bem só meus amigos professores. A urbanidade, ela precisa ser um tratamento único Para além disso, é também um dever da gente discutir e comunicar e compartilhar qualquer ocorrência que a gente perceba que ela traz um perigo ético, vamos dizer assim, para a gente. Então, se eu estou formulando um edital aí de afastamento, por exemplo, e eu acho que aquele artigo ali, ele fere de alguma maneira algum princípio, alguma conduta, algum direito, alguma norma do servidor público ou do serviço público, isso precisa ser compartilhado com os meus superiores, isso precisa ser tomado uma decisão coletiva, isso, por exemplo, seria uma boa matéria, uma boa pauta de se consultar a comissão de ética, para a gente saber se aquilo ofende ou não ofende, em que medida aquilo ofende os serviços da instituição. Então, todo ato de desconfiança, não quero, devo e posso, todo ato que traga desconfiança aqui, ele é um ato passível do exercício da função preventiva, do exercício da função consultiva da comissão de ética e dos demais órgãos que trabalham com a governança no Instituto. Por fim, a gente traz 3 questões que a gente precisa colocar na mesa de discussão toda vez que a gente fala da atuação da gente como servidor público. O primeiro deles, né, tudo isso a gente entende que está no enquadramento da comunicação e da ética pública, sabe, da minha relação com as mídias digitais, da minha relação com o outro, da minha relação com a instituição, nesse espaço de comunicação e de interação social e de mídia, né? Então, primeiro, as redes sociais, né, um ponto que a gente precisa ter bastante cautela. No Instituto, por exemplo, a gente já discutiu isso várias vezes, né, Adriana, na comissão de ética, a gente não tem nenhum tipo normativo que trate de minha atuação, por exemplo, no WhatsApp ou no Instagram. E a gente entende, eu não quero polemizar isso agora, nem é o espaço,
mas a gente entende que a gente vai precisar institucionalmente, em algum momento, parar para discutir sobre carga horária, sobre expediente de trabalho, sobre tudo isso, desses atos éticos, no WhatsApp, no Instagram, no meu e-mail e tudo mais. Porque por mais que a gente diga que, ok, que eu tenho e-mail institucional, que e-mail institucional e que o CIPAC são as ferramentas institucionais de trabalho, de maneira operacional, a gente usa esses sistemas, usa o e-mail, a gente usa todo esse entorno e não dá para a gente negar. Não dá para a gente negar. E, historicamente, pelo menos no recorte de minha atuação da Comissão de Ética até agora, grande parte das demandas que a gente tem na Comissão de Ética são acionadas a partir de desafetos que a gente tem nas redes sociais. Por qualquer situação, qualquer rusga, qualquer coisa mal interpretada, mal falada, enfim, qualquer desconforto que é causado nas redes sociais. Então, é algo que a gente precisa avaliar, né? Porque essas relações nas redes sociais, elas interferem na minha relação privada, na minha relação de sujeito, na minha relação do Edinaldo, com a minha relação com o público. E nem sempre essa relação é uma relação amistosa, nem sempre essa relação é uma relação fraterna, nem sempre é uma relação de conforto, né? Então, eu prevejo, Adriana, aí um trabalho bem complexo aí para a Comissão de Ética, para o Instituto, que é o trabalho de se ocupar sobre o uso dessas ferramentas e sobre a interferência disso na minha vida privada, na minha vida como servidor, né? Porque isso interfere essencialmente na nossa saúde, né? Isso interfere no meu bem-estar, né? Isso interfere no como eu processo tudo isso e como isso interfere no meu ser, né? No meu orgânico, né? Isso aqui tem um limite, né? Eu tenho um corpo que responde, eu tenho uma mente que responde a tudo isso, e tudo isso aqui tem um limite de operar, né? Então, é comum, é previsível que a gente veja essa relação nas redes sociais estar associada com, por exemplo, com uma briga, com um ato de explosão, com um ato de destemperança minha com o outro, né? De ofensa minha com o outro. E, então, é uma série de relatos que a gente percebe que tem esse pano de fundo, né? Ok, Adriana. E aí a gente abre... a gente botou aí que seriam os momentos de pergunta, mas como a gente vai suceder a falar a Fabiola, eu acho que ele ficaria para depois, né? Mas aí eu queria só reforçar esse slide que a gente está vendo agora, né? A gente se coloca à disposição, para outros debates, né? Eu preciso elogiar, né? A gente está sendo gravado, isso precisa ser registrado, viu? Eu preciso elogiar esse momento da DGP. Eu me sinto muito, muito confortável da gente ter essa diretoria no Instituto e dela atuar dessa maneira. Eu tenho pessoas de minha família que são servidores públicos federais em outras instituições e sei como as coisas acontecem em outras instituições. Então, assim, eu me sinto muito cuidado, isso é bom. Isso me dá uma situação de conforto no meu trabalho, né? E aí eu preciso elogiar isso, eu preciso registrar isso, porque eu sei que é uma carga complexa, contínua, constante de trabalho, né? Eu percebo isso, mas em nenhum momento que pessoalmente que eu procurei, eu fui desassistido. Isso é muito bom, né? E nesse movimento de assistência, eu também incluo a Comissão de Ética, né? Nós temos um canal de acionamento, que é um canal oficial. A gente tem o nosso e-mail, ética@ifal.edu.br. Esse é o canal oficial de consulta à Comissão de Ética. Então, toda demanda que vocês perceberem que envolve, ou tem dúvida, se envolve ou não envolve, qualquer ocorrência ética, esse é o lugar de fala para a gente. Então, para quem é de minha intimidade, que tem meu WhatsApp, que tem meu e-mail, pode mandar, mas a gente geralmente direciona para esse canal de comunicação, que é o nosso canal oficial. Nada da Comissão de Ética, por fim, nada da Comissão de Ética, nenhum processo, nenhuma demanda corre no CIPAC, justifica-se por conta do sigilo, por conta da pessoalidade e por conta da natureza daquilo que a gente trata. Então, os nossos processos, as nossas demandas, a não ser demandas ordinárias, elas não são tratadas pelo CIPAC, então elas precisam ser encaminhadas diretamente ao e-mail da Comissão de Ética, para que seja dado devido tratamento, e a partir daí a gente dá as respostas necessárias ao servidor. Bom, gente, é isso. Adriana,
Você quer complementar? Eu quero. Não deu direito Quero complementar só esses canais, né? A gente tem uma resolução no IFAO que unifica e faz um fluxo, né, de tratamento dessas denúncias. Então, nós temos a comissão de ética, temos a corregedoria, temos a ouvidoria com o Fala BR, que concentra o recebimento também de sugestões, de denúncias, de consultas. Então, nós temos esse canal. E aí é importante deixar claro para as pessoas servidoras do IFAO. Se você ingressar no Fala BR e direciona essa demanda enquanto denunciante para a comissão de ética, ela chegará na comissão de ética. Se você não direciona para quem você está mandando, no tratamento prévio que é feito pela ouvidoria, ela pode seguir para a comissão de ética ou pode ir direto para a corregedoria. É importante que isso fique claro, porque há esses tratamentos. Então, você mandando para o e-mail da comissão de ética, que a gente deixa como um canal a partir da confiança que o servidor tem, né, para o atendimento inicial, emergencial, muitas vezes, que é preciso fazer um acolhimento. É importante deixar claro aqui também que a comissão de ética, em respeito à resolução, ela comunica depois, preservando devidamente, né, e geralmente a gente vai preservar ali denunciante, a gente vai encaminhar para a ouvidoria registrar o Fala BR. Isso é para efeitos estatísticos e de cumprimento da legislação vigente. Então, era só esse esclarecimento também, para que se perceba como as coisas caminham em termos de governança. E também esse trabalho que a Comissão de Ética faz com a integridade, que é de combate e prevenção à corrupção, que Fabiola agora vai também explanar para vocês. E Adriana, posso dar seguimento aqui? Com certeza. Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todos e a todas, né? Agradecer aí a equipe da DGP, né, por trazer esse tema aí, tema tão sensível, mas um tema muito importante aí, né, para a conduta dos nossos, né, de nós mesmos, dos nossos colegas, enquanto aqui servidores do IFAO e servidores públicos de um modo geral, né? Parabenizar aí a Adriana e o professor Edinaldo, a professora Adriana e o professor Edinaldo aí pela brilhante apresentação aí desse código de ética, né? Vai me ajudar muito agora na minha apresentação, tudo que foi falado aí, né? E como a professora Adriana bem lembrou, né? Justamente a gente vai falar agora um pouquinho justamente dessa relação, né? Do papel do Código de Ética, da Comissão de Ética com relação à integridade. Antes de compartilhar aqui com vocês a apresentação, só falar bem breve aí, né, para quem ainda não conhece, a Secretaria de Governança, Integridade, Riscos e Controles, né, que é um nome grande já para a gente aprender. Essa secretaria, ela, né, foi criada em 2021, né, diante das demandas que a gente estava recebendo muito, né, TCU, da CGU, da época do Ministério do Planejamento, com relação à questão de gestão de risco, de processos, etc. Então, a gente estava com uma demanda muito grande, lógico, tudo isso decorrente do decreto, né, que criou esse sistema de governança nos órgãos públicos, o decreto 9.203 de 2017, e que depois foi cada vez mais ele se encorpando, né, com outras ações. Então, aí na época, o professor Guedes, né, achou por bem a gente ter essa criação dessa secretaria para que a gente pudesse tratar esses assuntos de uma forma, vamos dizer assim, mais esquematizada, né, dentro do arcabouço do IFAO, porque antigamente ficava assim, e agora isso é com quem? É com o PROAD? É com a DGP? Então, agora a gente concentra, né, dentro da secretaria todos esses assuntos, e a secretaria, então, aí, em conversa com os gestores, vai tratando, né, os diversos pontos aí, né?
Então, vou iniciar aqui, né, depois dessa minha breve fala, vou compartilhar aqui rapidinho a minha apresentação para vocês acompanharem, né, mas de uma forma aí bem breve, né, devido ao avançado da hora. Vamos ver se dá certo, né, Adriana, que agora o Meet atualizou. Quando vocês estiverem visualizando aí, gente, por favor, vocês... Já sim, Fabíola, só não está na tela inteira, mas já está aparecendo. Vou botar aqui na apresentação do slide. Tá ótimo. Deixa eu só minimizar isso aqui para desaparecer. Bom, então a gente vai fazer essa conversinha aí, o que tem a ver a ética com o código de ética e a integridade, né? Então, eu começo a falar justamente colocando, né, esses dois campos aí, integridade e código de ética. Qual a relação que existe, né? A Adriana, o professor Edinaldo agora também participa comigo da nossa comissão de integridade, né? E a gente fica, né? Sei lá, parece que a integridade está englobando o código, a ética que está mais. Então, esse dilema que existe, né, é grande, é muito forte, porque realmente são duas áreas que estão assim intrinsecamente relacionadas. Às vezes não dá para a gente separar esses dois campos, né? Um está ligado muito, né, interligado com o outro. Então, só esse comecinho aí, só para a gente pensar, e ao longo da minha fala a gente tenta chegar num consenso, né, onde quem está sobre quem, ou se não nenhum, né, está um relacionado ao outro, mas sim trabalhando juntos, né. Então, só para, né, pontuar aí, o professor Edinaldo já falou muito bem sobre o papel do Código de Ética, né, que é estabelecer essas regras básicas, né, que vai guiar o nosso comportamento, né, enquanto funcionários públicos em relação à ética nos nossos negócios, né. O professor Edinaldo pontuou muito bem, né, a gente tem que ser ético até lá fora, né, mas eu sempre tenho que me importar de como que eu tenho que me comportar, inclusive quando eu não estou aqui dentro do órgão, porque qualquer coisa que eu faço é quem que está lá? É a professora do Instituto Federal de Alagoas, né? É a gestora de pessoas do Instituto Federal de Alagoas. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente leva esse nome com a gente, e a gente tem que ter essa conduta também, além, né? E, lógico, primordialmente dentro do órgão, mas além do órgão, né? E a Adriana bem falou aí no finalzinho, a professora Adriana falou bem no finalzinho da sua fala, né? Que justamente o papel da integridade, ela está justamente mais relacionada a isso, né? Prevenir, detectar e corrigir casos de fraude e corrupção dentro da organização, né? Esse é o papel principal da integridade. Bom, daí eu acho que a gente já começa a relacionar, né? Se eu não sou ético, será que eu vou conseguir contribuir com a integridade do órgão? Então, a gente já começa a ver que uma coisa está muito relacionada com a outra, né? A gente não consegue até, às vezes, separar, porque uma vai contribuir com a outra, né? Se eu quero prevenir, então, ser ético, né, já vai ser uma forma de prevenção, porque eu já vou agir de acordo com o que está no regramento, com as leis, com os regulamentos que existem. E a fala muito importante, tanto da Adriana quanto do professor Edinaldo, né? A Adriana também no seu início, fica até difícil, né? A Adriana de Paula, mas a Adriana Paula também, né? As duas, a Nogueira e a Quixabeira. Vamos separar assim. Falaram muito importante. Às vezes a gente dá uma resposta para o servidor, né? Que às vezes não é o que ele quer ouvir, não é no tempo que ele gostaria de receber, mas por quê? Porque a gente tem que seguir o que a legislação, né, o trâmite, o tempo que a legislação nos permite, e, logicamente, essa resposta, mesmo eu sabendo que não vai agradar o servidor, eu tenho que saber da melhor forma, né, porque senão eu posso criar um conflito, né, e às vezes a gente vê muito essa questão do conflito, porque da forma como o gestor fala para aquele colega de trabalho que não vai, né, conceder o afastamento, sei lá, às vezes né, soa de uma forma que ele está, né, querendo, aí vem a questão do assédio, vem a questão do abuso de poder, então são coisas que a ética está regrando, então eu tenho que estar
fazendo esse link aí entre esses dois papéis aí, da integridade com o código de ética, né? E aí, só para pontuar vocês o que é, então, essa integridade, esse programa de integridade, né? Esse programa, ele nasceu justamente também nesse decreto, né, que dizia lá que todos os órgãos públicos teriam que implementar o seu programa de integridade. O IFAL, desde 2020, né, aderiu a esse programa de integridade junto com a CGU, né? Então, é um conjunto de medidas, de ações institucionais voltadas justamente para eu cumprir o papel da integridade, que é prevenir, detectar, punir e remediar, né, possíveis casos de fraude, de ato de corrupção. Então, além do Código de Ética, né, eu tenho o canal de denúncias, aí também falado pela professora Adriana, professor Edinaldo, eu tenho a corregedoria, que se caso realmente for detectado, for comprovado que houve, ele vai fazer todo, né, a responsabilização. Então, eu tenho a DGP, que vai dar um regramento de como é que vão funcionar, né, as questões de processos de gestão de pessoas, etc. Então, tem uma série, né, a questão de contratações, aí fica com a prova. Então, tem uma série de instâncias que juntos trabalham, todos com essa finalidade. Então, isso daí é o que eu chamo de programa de integridade, né? Então, nessa relação aí, eu tenho que um programa de integridade, para ser considerado eficaz, ele deve refletir os princípios éticos estabelecidos no Código de Ética daquele órgão, né, dos servidores públicos e especificamente do órgão. Tanto é que a CGU, quando ela iniciou o programa de integridade, a gente respondia um questionário. E a primeira pergunta que ele fazia é: o órgão tem comissão de ética? Sim. O órgão tem um código de ética próprio? Sim. Então, é o primeiro passo para se ter integridade, para se ter um programa de integridade. Você dizer, não, o IFAL tem um programa de integridade eficaz no primeiro ponto. Aí depois ele pergunta se tem um canal de denúncia, se tem um órgão que cuida, né, caso a ação realmente foi considerada ilegal ou foi uma questão de indisciplina, como é que vai tratar. Então, todos esses aspectos aí, mas a primeira pergunta, eu nunca esqueço, que ele pergunta isso, se o órgão tem, né, a comissão de ética e se tem o seu código de ética. Então, é um, né, fator primordial. A gente já vê aí que o código de ética, a comissão de ética é um pilar, talvez o pilar principal para um programa de integridade, né? Então, o código de ética precisa estar apoiado nessas práticas que a gente faz, né, que a gente vai implementar por meio desse programa de integridade. Então, a gente já está vendo, né, que aqueles dois círculos que antes, lá na minha apresentação, estavam do lado do outro, eles já estão começando a se unir, né, a se juntar, né? Então, aí, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o nosso programa de integridade aqui no IFAL, né, nós temos essas instâncias, que a gente chama de instâncias de integridade pública, que é justamente o canal de denúncias, que, né, quem responde é a ouvidoria, a questão de transparência e acesso à informação, vem a autoridade de monitoramento, né, de acesso à informação, ética e a conduta, que é justamente a comissão de ética e o código de ética, prevenção, né, acontecendo nepotismo e conflito de interesse, a DGP, ela nos ajuda muito, junto com a comissão de ética, né, de detecção ou, né, de prevenção, para que não aconteça esses casos de nepotismo e conflito de interesse na hora de designação, na hora de tomadas de decisões, né, muito importantes. A questão da gestão de riscos, né, e controle interno, então, todos os processos a gente é sempre orientado a mapear os riscos e quais são os controles que a gente vai fazer para que esses riscos, né, ou não aconteçam, ou pelo menos sejam minimizados. A questão de compras e contratações públicas, porque a gente vê que a maioria, né, quase todo dia a gente tem uma notícia, né, que o cara lá do pregão, o pregoeiro tal, né, se combinou com um monte de empresa lá, na compra de remédios, né, isso acontece, infelizmente, no nosso Brasil afora. Então, onde, né, a maioria dos processos de fraude e de corrupção estão nisso, né? E aí a gente vê que a conduta ética foi esquecida na hora desse processo. Então, né, um cara que age com integridade, ele vai muito em regramento, né, cumprir o que está determinando a legislação, que é bem a integridade, e ele tem essa conduta de acordo com o código de ética do órgão, né? E a questão da responsabilização, que aí, no caso, vem o papel da corregedoria, né, que se caso for detectado, ela tem também a questão
prevenção, né, a parte educativa, mas se caso vier ainda assim mesmo acontecer o fato da ilegalidade, da irregularidade, então a corregedoria vai tomar as providências para que, né, aquela pessoa causador daquele dano, né, daquela infração, ele venha a ser responsabilizado. Então, essas áreas, essas instâncias, né, elas pensam suas ações de controle, né, desses riscos que podem acontecer e que possa comprometer o programa de integridade. Essas ações, elas estão contidas no nosso plano, né, de gestão de integridade, que periodicamente ele é renovado, né? Aqui no IFAL a gente usa de 1 ano a 2 anos, a gente sempre tem esse processo de atualização. Então, esse arcabouço todos, né, de ações que estão traduzidos, né, explicitamente nesse plano de integridade, é o que a gente chama de programa de integridade. E aí, né, justamente vem aí a união, né, do Código de Ética da Integridade. Então, quanto mais forte tá esses dois anéis, esses 2 círculos aí, né, eu até poderia ter aproximado mais, porque na verdade é isso mesmo que acontece. Quanto mais próximo tá, né, a relação do Código de Ética com a integridade, então a gente faz com que a sociedade confie mais naquele órgão, né? Então ele sabe que num processo seletivo, num concurso público, eu quero fazer parte porque nunca, né, a gente ouviu história de que houve irregularidade diferente de algumas prefeituras, que a gente ouve aí, né, fulano, que é amigo do amigo do amigo, entrou, que estava com uma pontuação lá embaixo e passou na frente, né, a gente tem essas questões. Então, tudo que a gente faz, né, baseado nessa conduta, nesse código de ética. Inclusive, muitos órgãos hoje, né, até já estava conversando com alguns colegas da Comissão da Integridade, que os órgãos já estão orientando a gente fazer, em vez de só o código de ética, a gente vai ter o código de ética, de conduta e integridade, num documento só, justamente para dar essa robustez, né, dessa relação entre ética e integridade, com esse objetivo, aumentar a confiança da sociedade nos órgãos e nos serviços públicos, né? Que a gente ainda hoje, infelizmente, por conta de alguns, né, a gente ainda pega a fama de que nós não somos éticos ou que nós não somos íntegros, né? Então, a gente precisa fortalecer isso para que a gente passe essa imagem para a sociedade de que eles podem confiar nos órgãos públicos, né? Eles podem confiar no IFAL, no caso específico, tá? E aí, para finalizar, eu deixo aí, então, desculpe, faltou um R, mas o nome da senhora é Bárbara Killinger, né? Não é Klinger, é Killinger mesmo, tá? Então, ela fala, né, que a integridade é uma escolha pessoal. Então, eu escolho ser íntegro, né? Um compromisso inflexível e consiste em honrar justamente os valores e princípios éticos, morais e espirituais, né? A gente leva esse campo da integridade para qualquer âmbito, né? E deixo o convite aí para vocês, né, conhecerem aí o nosso programa de integridade, né, conhecer a nossa página da governança. Então, quando você entra lá na página do IFAL, vocês têm esses 2 acessos aí, não estão as setinhas amarelas aí, né? A governança, você encontra tudo, inclusive tem acesso para os trabalhos da comissão de ética, da corregedoria, da auditoria interna, da ouvidoria. Então, você conhece o trabalho de todos aí, né? E pelo acesso à informação também vocês conhecem, podem entrar diretamente no programa de integridade, onde vocês vão encontrar quais são as legislações, né, em que a gente se baseia para esse programa, quem são os membros da comissão, seja as instâncias que fazem parte da integridade, os nossos planos, né, que sempre que a gente atualiza, e o nosso relatório também, que a gente faz um plano, né, e no final da vigência daquele plano a gente entrega para a sociedade o que a gente cumpriu, né, e o que vai ficar para ser pensado no próximo programa de integridade. Então, eu deixo aí o convite para que vocês conheçam, né, nossas páginas, e realmente só agradecer aí, né, toda a equipe, as contribuições aí da Comissão de Ética e toda a equipe da DGP pelo convite da gente hoje trazer para vocês aí esse tema muito importante e trazer essa relação aí do nosso Código de Ética, né, com relação ao programa da integridade e ao trabalho da governança.
Excelente, maravilhoso, né? Que manhã rica, né? Excelentes explanações e Edinaldo, Adriana Xará, né, e Fabíola, trazendo elementos importantes, né, para a gente, muitos até que estão aqui nessa sala, né, tipo assim, eu já tenho conhecimento sobre isso, mas parece que a gente não coloca isso no nosso dia a dia, né? Então, vocês trazem, cada um, né, dentro da sua perspectiva, a questão da nossa autorresponsabilidade, né? E eu acho isso muito importante, né? A questão da nossa atitude, né, dentro da instituição, né? O quanto a gente precisa pensar sobre isso e nas pequenas coisas, né, Adriana, desde uma questão informal, né? Quando a gente está cumprimentando alguém, a gente faz algum tipo de comentário, né? Ou uma questão mais formal, né, no momento de eu ter uma conduta na condução de um determinado processo, né, de fazer a solicitação de algum serviço, né? Então é muito amplo, mas sempre vai perpassar pela nossa questão atitudinal, né? E os nossos princípios. Então é muito importante fazer essa reflexão. Eu acho que não tinha nenhuma pergunta, mas eu queria fazer uma provocação, assim, né? Pelo que eu normalmente sou questionada, eu sei que vocês já falaram aí, Edinaldo, em especial, Adriana, mas muitas vezes acontecem situações nas unidades, né, nos campi, em que as pessoas percebem que talvez foi uma conduta inadequada ou se sentiram desconfortáveis. E como tudo na nossa instituição trata-se de pessoas, as pessoas normalmente associam que é uma demanda a ser mediada pela gestão de pessoas. Né? A Lúcia balançando a cabeça, porque é isso, assim, é muito comum a gente ser abordado, e eu em especial, né? Porque normalmente são questões que as pessoas, claro, querem tratar com determinado sigilo, né? E me abordam. Mas muitas das vezes, eu digo que quase 99,9% das vezes não são questões a serem tratadas pela diretoria de gestão de pessoas. A gente pode, sim, obviamente, orientar, né, algumas questões, mas questões relacionadas à ética, né, à comissão de ética, ou questões relacionadas a atos que demandam uma questão correcional, também muito. A gente não vai atuar. Então, há uma expectativa, muitas vezes, do servidor que a gente faça, por exemplo, uma mediação, porque acreditam que tem alguma situação de assédio, por exemplo, no campus. Só que a gente não, como a gente pode até conversar, orientar algumas questões, a gente não vai tratar especificamente o caso de assédio. Da mesma forma, alguma atitude relacionada, como eu disse, de um ato de improbidade, né, alguma falha, né, e que demanda de um processo investigativo, né, e de um processo administrativo, e que a gente também não pode, a gente normalmente a gente nem pode estar ciente, porque é um ato extremamente sigiloso e ele tem que perpassar pela corregedoria, e se precisar, obviamente, de algum subsídio, a gente vai fornecer, mas a gente não conduz o processo. Então, eu queria que vocês, no caso, né, da questão da comissão de ética, trouxessem isso em relação assim, ó, que as pessoas ficam perdidas, tá, mas bem prático mesmo, aconteceu essa situação, o que eu faço? Como isso aqui vai ficar gravado, né, outras pessoas vão acessar, né, aconteceu uma situação lá no meu campus, né, qual é a primeira coisa que eu devo fazer, né? Sei que vocês têm um e-mail e tudo, mas assim, que informações que eu coloco, né, nesse e-mail quando enviar, né, é um momento depois de reunião que a gente vai agendar, enfim, deixar um pouco mais objetivo isso, porque eu digo para vocês, não é incomum e é bem frequente a gente receber esse tipo de demanda e a gente tem que fazer essa orientação. Eu vejo que as pessoas associam que é a gente que vai tomar providências. Edinaldo, vou começar e vou fazer referência a que a Comissão de Ética, no ano de 2023, a campanha da Comissão de Ética girou em torno exatamente desse programa de combate a todo tipo de violência sexual, por exemplo. Né? Nós tocamos nessa lei que é recente, fizemos uma palestra aí na reitoria, né? Divulgamos o Guia Lilás, né? Há, inclusive, parecer da AGU,
né, que coloca claramente que questão de assédio sexual, as medidas são correcionais, a orientação é para demissão de servidores, né? Então, eu acho que cabe aqui, na realidade, a gente falar um pouco do ponto de vista das orientações que a Comissão de Ética já faz, né? Então, quem está no cargo como DGP, né, vai ser chamado, vai ser demandado, orientar, observar o Guia Lilás, o que é que ele fala. Porque há atitudes, por exemplo, se for importunação sexual, né? Então, há atitudes que, no momento que a vítima ali vai descrever, você tem que orientar de imediato que vá fazer um boletim de ocorrência, por exemplo. Que é aquilo que a Adinaldo falou, que não vai estar, num primeiro momento, e às vezes até emergencial, na competência imediata nossa. Isso vai vir, consequentemente, depois, né, vai ter que ser feito o relato, no caso da Comissão de Ética, isso tem que chegar, essa demanda relatada, feito por e-mail, ou mesmo que venha pelo Fala BR, e nós vamos, com certeza, observar do ponto de vista ético o que é que vai ser apurado ali. Mas tem outras instâncias, e aí eu acho que cabe esse esclarecimento. Às vezes, o mesmo fato, ele vai ser apurado pela Comissão de Ética e pela Corregedoria. Não são processos que se excluem, não são caminhos que se excluem, certo? E, às vezes, chegam pelo mesmo caminho, por exemplo, chega pelo Fala BR, vai para a Comissão de Ética, a Comissão de Ética faz o recorte ético e vai apurar, e a própria Comissão de Ética encaminha também para a Corregedoria. Pode acontecer. Então, quase que em paralelo, nós vamos estar caminhando com aquilo. Mas as informações só se comunicam se um demandar do outro. Eu acho que isso também é importante dizer. Foi uma mudança recente da legislação. Saiu uma resolução da Comissão de Ética Pública, que fica em Brasília, e que regulamenta o sistema de gestão da ética, orientando que o compartilhamento de informações, ele passa a ser autorizado, que antes não acontecia, ele passa a ser autorizado também no curso das investigações, de um órgão ou de outro. Ou seja, da Corregedoria em relação à Comissão de Ética, a Comissão de Ética em relação à Corregedoria. Porque antes só era feito ao final. Então, é um pouco como o Edinaldo disse, é uma situação muito complexa, vai depender do caso concreto, entendeu, Adriana? Então, um assédio moral já se sabe que são condutas reiteradas, não é uma ocorrência. Então, é por isso que a gente sempre recomenda, observem o Guia Lilás. Às vezes, aquela única ocorrência, ela pode ser resolvida, se ela envolve algo administrativo, ela pode ser resolvida pela chefia imediata. É um esclarecimento de conduta, é um esclarecimento de competência, a quem cabe ali, hierarquicamente, naquele momento, quem está responsável por um desenvolvimento de projeto, por exemplo. Então, às vezes, é uma definição de função. Qual é a competência de quem está numa função, de quem exerce determinado cargo. Então, de fato, é muito difícil a gente aqui dizer é isso, é aquilo outro. O que, de fato, nós sabemos, principalmente nas questões de assédio, é que há a demanda também pessoal, individual, que o sujeito vai ter que ir para uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. E, a partir daí, desencadear todas as atuações e órgãos. O que nós orientamos enquanto Comissão de Ética é que a quem chega, como vocês disseram, chega muito na CGP, chega muito na DGP, acolha. Faça o primeiro acolhimento. Faça o primeiro atendimento. Não é postura de investigação. Não é postura de julgamento. É postura de acolhimento. Inclusive de quem está sendo também, ali pode chegar, às vezes até
ato contínuo, também quem está sendo acusado. Também quem vai ser denunciado. Então, a postura institucional é de acolher a ambos. Né? E se a situação se complexificar, se isso chega, por exemplo, ao mesmo tempo às duas pessoas, então, nós somos seres humanos a partir de tudo. Então, se há necessidade, se há risco de ocorrência mais grave no ambiente de trabalho, provocar de imediato instância máxima, provocar de imediato procuradoria, e, se for necessário, chamar a autoridade policial, porque nós não somos. Ok? Não, perfeito. Eu já vou passar para a Lúcia, mas só para deixar claro, quando eu coloquei, só para reforçar que também existe esse canal para essas situações, né? Com certeza, a gente é o nosso papel em toda e qualquer situação acolher todo e qualquer servidor, né, que nos procura, né, e passar as orientações, sem dúvida nenhuma. Mas, por vezes, é como que ele não enxerga. Eu sei o desafio de vocês de levar toda a comunicação da comissão de ética, mas é no sentido dele não visualizar essa possibilidade, entendeu, Adriana? Então, assim, às vezes por isso, como aquilo aqui vai ficar gravado, e saber que é sim, né, um canal que tem essa atuação de escuta direta com o servidor, né, e que ele tem a instituição, né, a serviço dele nas suas diversas atribuições, assim. Então, acho que é bem importante, por isso que a gente entende a importância também desse momento, as pessoas saberem, para além de uma área de gestão de pessoas, né, que busca essa humanização, esse acolhimento, existem áreas específicas que podem dar o suporte necessário em cada uma das questões, né, que o servidor necessitasse. Então, a informação chegar é importante, né? A informação chegar para o servidor. Isso. E eu acho que cabe aqui esclarecer ao que acontece no ambiente de trabalho e ao que é externo. E que pode envolver pessoas servidoras. Então, ainda tem isso. Nós podemos ter ocorrências que são fora do ambiente de trabalho, certo? E que envolvam pessoas servidoras, e que depois essa situação vai chegar no ambiente de trabalho. É um pouco aquilo que o Edinaldo falou bastante no início. Então, envolve relações privadas e que depois vão interferir no ambiente de trabalho. Então, vejam quanta cautela envolve o trabalho de todas as instâncias. E aí é importante ficar claro que, às vezes, não é na CGP, não é na DGP, não é, às vezes, na própria Comissão de Ética que vai haver a resolutividade da situação. Eu acho que foi um pouco o que o Edinaldo colocou no início. Há uma expectativa, às vezes, de resolutividade breve, mas o olhar nosso é sempre para o caso concreto e para essas funções, e sempre orientar melhor para quem vai ter a competência de resolutividade. E a resolutividade envolvendo os órgãos do IFAO são sempre na perspectiva de se olhar a pessoa. No caso da Comissão de Ética, nós olhamos as pessoas, não só o denunciado, não só o denunciante, a proteção de denunciante, mas a proteção de denunciado também. Porque, imaginem vocês, se quem está denunciando, de repente, não, a gente, no final, se chega à situação de que, enfim, era uma denúncia vazia, não tinha prova, aquilo não se confirma, se você expõe o denunciado, há uma responsabilidade ali também. Então, é preciso, a gente protege a ambos. Por isso, reserva, por isso, sigilo, por isso, todo o cuidado com a saúde de todos os envolvidos. Né? Saúde mental, né? Saúde física. Então, é preciso ter todo esse cuidado. Vocês estão certíssimos a partir do momento que querem deixar claro para a comunidade. Existe orientação, né? Recomendamos, observem o Guia Lilás, o que está lá posto, né? E a Comissão de Ética está para acolher. É por isso que nós somos órgão de assessoramento e consulta. Às vezes já há um problema no campus e essa consulta prévia não chega. Né? Já está lá um problema.
E, às vezes, a gente poderia ter orientado antes da situação piorar. Então, é importante que as pessoas servidores criem esse hábito de consultar a comissão de ética. Né? O que eu posso, o que eu quero, o que eu devo. As situações que a gente nos campa em palestra, a gente tem recomendado, por exemplo, jogos internos, a gente tem recomendado. Coloquem os servidores para auxiliarem, para torcerem, mas não coloquem para jogarem. Situação de corpo a corpo, um estudante, às vezes estudante menor. Então, a gente orienta. Você pode perguntar, isso está no código? Não, mas a gente orienta. São condutas que são orientadas. Mas isso só pode ser orientado havendo uma consulta. A gente se antecipa, às vezes, na palestra. Para quê? Para evitar um corpo a corpo. E depois isso dá uma interpretação, por exemplo, de uma importunação sexual. Estamos no meio educativo. Precisamos prevenir também. Né? Lúcia. Bom dia, gente. Agradecer, né, sem dúvida, a participação aqui de vocês. A gente tem essa parceria, né? E como é bom a gente trabalhar nessa parceria. E assim, Edinaldo, conheço a professora Adriana, mas Edinaldo, já trabalhamos, né, em comissões, né, Edinaldo, em alguns trabalhos, sempre muito bom trabalhar ao seu lado, assim como Fabíola. Né? E assim, professora Adriana, como eu até coloquei aqui no site, no chat, né? Porque quando a gente diz que tudo é DGP, justamente assim, quando envolve pessoas, então muitas vezes sempre nos procuram, e a gente faz, sem dúvida, esse acolhimento, de ouvir, de orientar, né? E eu vou até colocar aqui no chat o papel que a Comissão de Ética vem fazendo, né? Tentando tornar até mais clara a atuação, e venham destacar as cartilhas que vocês organizam, né? Organizaram para deixar mais claro. E muitas vezes a gente tem muita informação, existe todo um trabalho que é feito pelos servidores, né, envolvidos naquelas comissões, e os servidores, a maioria não conhecem. Por isso que eu até coloquei aqui, né, que vão no site do IFAO, olhem realmente o que a DGP oferta, tudo que a gente produz fica lá na parte da DGP, assim como vocês. Né? Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. É importante saber o papel que cada um de nós, na sua área de atuação, faz, porque como nós somos servidores públicos, né? Nós estamos aqui para servir, né, a comunidade, servir na nossa atuação, o cidadão. Né? E assim, Edinaldo disse uma coisa, Edinaldo, você foi muito feliz na sua fala de um modo geral, mas eu me identifiquei muito quando você fala da questão da conduta, porque muitas vezes a gente é conhecida assim, olha, é a Adriana da DGP, é o professor Edinaldo, do Campus Avançado Benedito Bentes, é a Márcia, do DAPP. Então, a atuação, a nossa postura, as nossas falas, elas perpassam as paredes da instituição, da reitoria dos campos. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né, com os caminhos que a gente segue, porque a gente é o retrato da nossa instituição. Então, se a gente age de forma correta, ótimo. Se a gente age de forma errônea, também vai refletir na imagem que a instituição passa para a sociedade. Então, muito obrigada, né, sem dúvida, por essa parceria, por esse momento tão rico. Como a chefa disse, vai ficar gravado, os que não assistiram, vão assistir depois, e sem dúvida vai contribuir. Sempre fica, a semente é lançada e sempre frutifica. Um abraço a todos e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lúcia. Acho que a Dalvinha está na tua mão. Pronto, eu estou bem feliz com esse momento, e aí eu não poderia deixar de agradecer à Comissão de Ética, à governança, e também as palavras dos demais membros da DGP, por trazer essa reflexão sobre essa busca que é diária por um comportamento ético dentro e fora do ambiente de trabalho. Que eu acho que é o principal fator que gera saúde nas relações e a maior forma de prevenção de conflitos, para que a gente possa garantir um trabalho realizado com tranquilidade e com fluência, para a gente atingir o que a gente quer, que é o bem comum. É isso.
Muito bem, então acho que não temos mais perguntas, né, em comentários, pelo menos não tem mais nenhuma mãozinha levantada ali no chat. Endosso aí o que todo mundo já falou e falei no início, muito feliz com esse encontro e parabéns, viu? Vocês são exemplos de servidores da nossa instituição, viu, Fabíola, Edinaldo e Adriana, e são essas condutas, né, de servidores como vocês que nos impulsionam e nos motivam, né, a continuar a gente seguir, né, fazendo o nosso trabalho, né, diariamente, né, então é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de ter essas parcerias, essas trocas, aí vocês estão recebendo muitas palminhas, muitos agradecimentos e merece mesmo, tá bom? Então, vamos aí continuar o nosso trabalho, né, em busca aí de uma instituição melhor para todos nós, tá? Um excelente dia para vocês. Um abraço e até a próxima. Até mês que vem. Um bom dia para todo mundo e muito obrigado também, gente. Bom dia, obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite. Um abraço. Pode interromper a gravação, Dalvinha.